Bem-vindo ao Itinerar, hoje é noite, já estamos aqui, nos esperando para ter essa palestra agradável, falando do direito do consumidor, nada mais, nada menos, com o ilustríssimo doutor Wendels Amorim. Doutor, a gente vai falar um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, dessa lei que entrou em vigor, a 8.078 de 90, dispõe-se de proteção do consumidor e outras providências. O que ela trouxe de melhoria, de benefício para nós consumidores, de forma geral? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Braga pelo convite, pela atenção, por aceitar fazer o programa fora do horário, né? Como ele disse, a gente teve que fazer uma compatibilidade na agenda e eu agradeço pela compreensão e pelo convite. Agradecer tanto ao Braga como a Lidiane e a todos da produção. Em relação ao direito do consumidor, o principal aspecto positivo para os consumidores foi a concentração em um único código de todas as leis, direitos e deveres do consumidor na sua relação com o fornecedor. Porque qual era o problema? Antigamente, nós tínhamos apenas o Código Civil para reger todas as relações de ordem privada. O que isso significa? Isso significa que qualquer relação minha na vida civil seria regida pelo Código Civil. Mas qual é o problema desse pressuposto? Porque o Código Civil, ele parte da ideia de que todas as partes que estão fazendo negócios jurídicos, ou seja, compra, venda, aluguel, a aquisição de produtos, de serviços, ele parte do pressuposto de que todos os envolvidos estão em posição hierárquica iguais. Como assim? Vamos supor que o Braga quer vender o carro dele e eu quero comprar, certo? No momento que eu digo ao Braga que eu quero comprar o carro dele, nós já começamos a fase de negociação. Só que a nossa negociação vai ser entre iguais, por quê? Porque o Braga é uma pessoa física, eu sou uma pessoa física, nós temos em tese o mesmo poder econômico, nós temos as mesmas paridades de armas para entrar em negociação. Só que essa é uma situação fática totalmente diferente do caso de uma compra envolvendo um consumidor e uma empresa. Porque você não tem a liberdade para chegar na empresa e negociar o produto, por exemplo. Você não pode ir, por exemplo, numa grande empresa e tem lá no anúncio, vendo um notebook por R$3.000. Você não pode, você pode até tentar, mas você não vai conseguir negociar preço, negociar condições de pagamento, negociar contrato. Por quê? Porque tudo isso já está disposto pela própria empresa na venda do produto. Então, a principal diferença e ponto positivo do Código de Defesa do Consumidor é que ele elencou o conjunto de deveres e direitos do consumidor em um único código, certo? Além de reunir o conjunto de direitos e deveres do consumidor em um único código, o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe algumas prerrogativas positivas para o consumidor. Lembra que eu falei que é uma relação desigual? Então, por ser uma relação desigual, o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe alguns direitos a mais para o consumidor para que a relação com o fornecedor fique menos desigual possível, certo? E quais seriam algumas desses direitos concedidos? Por exemplo, a criação de vários núcleos de atendimento ao consumidor, como é o caso do PROCON, do NUDECON, do Ministério Público, até a atuação dos juizados especiais cíveis mais voltada para o atendimento do consumidor, é uma prerrogativa positiva que o Código trouxe para o consumidor. E uma outra vantagem, um outro ponto positivo seria a inversão do ônus da prova. O que isso significa? Vamos voltar para aquele exemplo do carro. Quando eu compro um carro do Braga, e vamos supor que a gente acordou que seriam 10 prestações de R$3.000. A gente aceitou, a gente fez o negócio, a gente fez as cláusulas da forma que a gente achou melhor, e aí eu paguei a primeira parcela, tudo ok, paguei a segunda, paguei a terceira, mas a quarta eu não paguei. O Braga entrou em contato comigo, eu falei, não, Braga, eu pago junto com a quinta, certo? Mas chegou a quinta parcela, eu também não paguei. Só que dessa vez ele entrou em contato comigo e eu sumi. Chegou a sexta parcela, mesma situação. O que o Braga vai fazer? Ele vai ajuizar uma ação de cobrança em face de mim. E o que o Braga vai ter que fazer quando ele ajuizar essa ação? Ele vai ter que provar absolutamente tudo que ele está falando na ação dele. Ele vai ter que provar que houve a confecção de um contrato, ou seja, ele vai ter que ter uma cópia do contrato em mão, ele vai ter que provar que eu não paguei aquelas parcelas, ele vai ter que provar que eu não estou respondendo ele, que eu dei sumiço, ele vai ter que provar que eu estou em inadimplência. E por que isso acontece?
Porque no procedimento comum, em um processo normal, quem alega tem que provar o que está alegando. Só que isso é diferente no âmbito do direito do consumidor. Por quê? O fornecedor, por ele ter a concentração, por exemplo, das câmeras de segurança do local, por ele ter o controle dos produtos que ele vende, por ele ter os contratos confeccionados em seus arquivos, é muito mais fácil que o fornecedor tenha como provar aquelas alegações que estão sendo feitas no processo. Então, quando eu, consumidor, vou processar uma empresa, se eu requerer a inversão do ônus da prova, é a empresa que vai ter que desmentir o que eu estou falando. Só que isso também não é absoluto. Tem que ter uma certa verossimilhança nas minhas alegações. Eu não posso simplesmente chegar no juizado e falar: olha, seu juiz, aquela empresa, eu comprei um carro daquela empresa e o carro está com problema. Sim, mas eu também não posso simplesmente só falar isso e esperar que o juiz indefira o ônus da prova e que a empresa comprove que eu esteja mentindo. Não, eu tenho que ter uma certa verossimilhança. Eu tenho que ter, por exemplo, a cópia do contrato que eu comprei o carro, eu tenho que ter os recibos de quitação dizendo que eu já paguei o carro, só que eu não preciso dispor de toda a prova documental do processo. Mas isso é uma das várias prerrogativas positivas que foram dadas ao consumidor. E a análise do caso concreto é sempre recomendável que seja feita por um advogado, porque ele vai saber qual providência tomar, qual ação fazer, em qual local você vai fazer sua reclamação. Porque, como eu disse, você pode fazer sua reclamação no PROCON, pode fazer sua reclamação no próprio juizado, ou ainda você pode fazer a sua reclamação diretamente na empresa. E essa é uma recomendação que eu, como advogado, faço. Por quê? Porque a empresa quer que você saia satisfeito. Por quê? Porque a empresa vende produto para consumidores. Se um consumidor fica revoltado com o atendimento, com o produto, se a empresa não cumpre com suas obrigações, se a empresa não dá uma solução, o que o consumidor vai fazer? Ele vai ficar chateado, ele vai reclamar, vai perder o cliente, e o consumidor não vive sozinho. Ele vai falar isso para o pai, para a mãe, para a irmã, para os amigos. Então, uma pessoa que ficou chateada com a empresa, ela vai compartilhar esse seu discurso com outras pessoas, e essas outras pessoas, se elas tiverem também alguma experiência negativa na empresa, ela vai se sentir acolhida por aquela conversa e também vai fazer o mesmo depoimento. Então, uma coisinha que poderia ser resolvida rapidamente acaba se tornando uma avalanche que pode acabar com a reputação de uma empresa. Por isso que é importante que você, no primeiro sinal de algum problema no produto ou no serviço adquirido, procure a empresa. Porque ela vai ser a responsável ela vai ser a mais interessada para resolver aquele problema. Se a empresa não resolver, e mesmo assim você se sentir lesado, você procura um advogado. Esse advogado provavelmente vai lhe dar duas opções. Ou vai ser o PROCON, ou vai ser o juizado. E uma coisa que as pessoas têm que colocar na sua cabeça é que o PROCON, hoje em dia, é uma instituição que tem sim sua validade, tem sim sua eficácia. Por muito tempo eu escutei esses sofismas, esses jargões dizendo que o PROCON não resolve nada, que é só perda de tempo, mas eu posso garantir que desde o primeiro dia que eu me tornei advogado, inclusive quando eu era estagiário, eu percebi que a preocupação, principalmente das empresas e dos advogados, com as notificações feitas pelo PROCON, ela é gigante. Por quê? Porque uma reclamação formulada por um consumidor no PROCON, a qual a empresa não soluciona o problema, isso pode se tornar um processo administrativo perante o Ministério Público. E se isso vier a tornar uma reclamação administrativa, pode haver aplicação de multa e outras punições. E essas multas geralmente são altíssimas. Então, a minha recomendação é que primeiro, antes de procurar o juizado, procure o PROCON. Pode ser o PROCON, ou o NUDECON, ou o próprio Ministério Público, ali na Lindolfo Monteiro, que eles têm uma espécie de sede do PROCON lá dentro, para atender justamente a população. Você não precisa de advogado para ir para o PROCON. Lá eles mesmos têm servidores, assessores que vão lhe recepcionar e vão fazer a triagem do seu problema. Doutor, inclusive, já até entrando nessa situação que o senhor falou da exigência tanto do código quanto dos órgãos fiscalizadores, né, que passou a surgir o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, ao cliente, que é um canal onde a empresa vai ter que ouvir a figura do cliente, não é isso, doutor? Exatamente.
o saque ele veio junto com o portal do consumidor. O que é um portal do consumidor? O pró-consumidor, assim, por assim dizer. O pró-consumidor é como se fosse uma plataforma nacional de junção das reclamações administrativas formuladas pelo PROCON. Então, o que acontecia antigamente? Você fazia uma reclamação no PROCON, isso gerava uma carta que era enviada pelos correios ao fornecedor, e só depois que ele recebesse, ele teria um prazo muito grande para resolver o seu problema. Então ficaria algo extremamente moroso, que não é o objetivo do PROCON. O objetivo do PROCON é dar celeridade tanto para o consumidor como para a empresa. Então, hoje em dia, quando você faz uma reclamação no PROCON, e hoje em Teresina, praticamente todos os PROCONs no DECONS, eles já estão com esse sistema integralizado e digitalizado. Essa reclamação, ela chega no outro dia, ela simplesmente chega no outro dia para o fornecedor, e depois que ela chega, o fornecedor tem 10 dias corridos para dar uma solução para o seu problema. Que interessante, né? Então tem aí um dever, estabelece nesse momento o dever de... Exatamente. Você fez a reclamação, a empresa tem o dever de dar uma resposta para aquela reclamação, sob pena de instauração de um processo administrativo, de multa e outras penalidades. Por isso que eu, como advogado, recomendo ainda mais a ida ao PROCON antes de você ajuizar perante o Poder Judiciário. Porque mesmo que não dê certo no PROCON, você tem mais uma prova de que você tentou resolver administrativamente o processo. E já está descentralizado, né? Já tem outros órgãos que pode recorrer. Doutor, exatamente. A gente vai... pergunta dos seguidores aqui, que a gente quer saber quais os principais direitos dos consumidores, relações, compras efetuadas. Tanto elas podem ser compras feitas pela internet, como loja, pessoas físicas. Quais os direitos e deveres junto ao consumidor e a loja onde ele compra, a internet, que ele tem uma satisfação, ele pode devolver. Como é que acontece toda essa logística toda? Pronto. A lista de deveres e direitos, ela é extremamente extensa. Eu recomendo, como leitura mesmo, é uma leitura que absolutamente todo mundo tem que fazer, porque todos nós somos consumidores. Eu mesmo poderia ser o dono de uma empresa, mas eu sou o consumidor de outros produtos. Então, eu posso ocupar tanto os dois polos da relação, mas um direito que eu gostaria de ressaltar é o direito em relação a fatos e vícios do produto. Vamos supor que você comprou um produto e ele apresentou um vício. A primeira diferenciação que a gente tem que fazer é o que é um vício do produto, o que é um fato do produto. O vício do produto é quando o defeito está inerente ao produto. Quando é um defeito do próprio produto vindo de fábrica, vamos dizer assim. Vamos supor que você comprou uma caneca no expositório lá da loja, e era uma caneca para presente. Quando você comprou a caneca, você viu, ela estava inteirinha, certo? E eles embalaram. Quando você chegou em casa e entregou o presente para a pessoa, você viu que a alça da caneca estava quebrada. O que é isso? Isso é um vício. Mas vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos pegar o exemplo de que eu comprei a caneca, ela foi embalada, eu dei de presente para a pessoa, e a pessoa, quando foi pegar a caneca, vamos imaginar que a alça da caneca estava pontiaguda. Ela não foi fabricada, ela não foi manufaturada corretamente, e ela tinha uma ponta. Aí quando a pessoa foi pegar aquela caneca, ela acabou rasgando a mão, e vamos ser bem dramáticos, ela rasgou a mão e afetou uma veia dela, e ela teve um problema, teve que ser hospitalizada. Isso já é um fato do produto. Porque o que é o fato do produto? É o acidente de consumo. É o acidente que aquele vício no produto causou em você. Certo? Então a primeira diferença é essa. Vício do produto é o vício inerente ao produto, é o vício do produto. É o defeito do produto que já veio com o produto. Enquanto que o fato do produto é o acidente de consumo. É a consequência de um defeito. A consequência de um defeito. E não necessariamente os dois estão juntos. Mas essa primeira diferenciação é importante. Por quê? Porque dependendo do problema que você tem, você vai ter um prazo diferente para você requerer o seu direito perante ou ao PROCON ou ao judiciário. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que, principalmente no direito, tudo tem prazo. Se você perde esse prazo, acabou. Você não tem mais, vamos supor, pretensão a resolver o seu problema porque você perdeu o prazo. Então, por que é importante fazer essa diferença entre vício e fato? Porque dependendo do problema que você tem, você vai ter um diferente prazo para recorrer desse problema. Se você tem um problema referente a vício, você tem um vício aparente e um vício oculto. Pronto.
A primeira separação que eu fiz foi vício e fato, certo? Mas agora a gente tem que fazer outra separação entre vício aparente e vício oculto. O significado, ele é basicamente intuitivo. O que seria um vício aparente? É um vício de fácil constatação. Eu não preciso de uma perícia, eu não preciso de um olhar técnico para perceber que aquele produto ou serviço é defeituoso. No caso da caneca, eu não preciso que um perito me diga que a caneca está com a alça quebrada. Mas agora vamos supor que eu compre um notebook com 16 GB de memória RAM, e aí com 3 meses usando o notebook eu comecei a perceber que ele ficou muito lento, que ele começou a dar algumas engasgadas. Eu, olhando aquele produto, eu não sei qual é o defeito dele. Eu não sei se é a memória RAM, eu não sei se é a placa-mãe, eu não sei se é o processador. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento técnico para detectar aquele problema. Então, dependendo do vício que você tiver, você vai ter um prazo diferente. Temos objetivos. Quando você tem um vício no produto, você tem 30 dias, se for um produto não durável, e você tem 90 dias para reclamar, se for um produto durável, certo? Só que o início da contagem desse prazo varia, se for um vício aparente ou se for um vício oculto. Se for um vício aparente, se for um vício de fácil constatação, o seu prazo de 30 ou 90 dias, ele vai começar do dia que você recebeu aquele produto. Enquanto que quando for um vício oculto, o seu prazo de 30 ou 90 dias, ele vai começar do dia que o produto deu defeito. Então vamos voltar para aquele mesmo caso do notebook. Eu recebi o notebook e eu vi que a tela dele estava rachada. O que é isso? É um vício aparente, é um vício de fácil constatação. E como ele é um produto durável, eu vou ter 90 dias para reclamar daquele vício. Quando esse prazo de 90 dias começa? Quando eu recebi o produto. Agora, quando eu recebi o mesmo produto, eu usei ele por 5 meses, ok, só que de um dia para o outro, ele começou a travar, começou a pifar, começou a engasgar. Isso não é um vício de fácil constatação, porque eu não sei qual foi o problema dele. Como eu não sei qual foi o problema dele, o meu prazo de 90 dias vai começar do dia que eu percebi que ele estava com problema. Então, logo você percebeu aquele vício, aquela situação desconfortável, desfavorável para o produto, começa a contar dali. Exatamente, se for um vício oculto. A gente vê muito isso, 7 dias pela loja e 30 pelo fabricante, né? Exatamente. Eu recebi um seguidor disse que comprou um tênis em determinada loja, determinada marca, que a gente vai citar aqui. Aí foi para determinada festa. O tênis esbagaçou. Tênis de caríssima marca, considerado. Aí ele voltou no dia seguinte na loja e disse, comprei ontem. Menos de 48 horas. Disse que foi o maior para trocar, foi... Exatamente. Foi botar todos os obstáculos para poder trocar, achando até que eu vou procurar meu direito imediato resolvendo. Pronto. Por que provavelmente a loja não quis trocar? Porque a loja talvez pensou que isso foi um defeito ocasionado pelo mau uso. Mas é aquele caso. A gente tem que analisar cada caso de acordo com as suas peculiaridades. Eu imagino que um tênis comprado ontem e que se desbagaçou no outro dia não tenha sido por mau uso, tenha sido realmente um defeito de fábrica. E se foi um defeito de fábrica, o consumidor, nesse caso, como era um vício aparente, ele tinha de até 30 dias do recebimento do produto para trocá-lo, ou para requerer a devolução do dinheiro, ou alguma outra alternativa do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. A gente voltando lá um pouquinho do início, que a gente vai acompanhar nossa entrevista de hoje, para deixar bem esclarecido para quem vai nos acompanhar, você já falou de determinados órgãos, tipo assim, o consumidor se sentiu lesado, não se está satisfeito, vai no PROCON, aí a resposta não foi agradável, ele procurou outro órgão, até ele se sentir satisfeito, ele pode chegar no determinado órgão e parar por ele mesmo. É assim, Braga, como a ordem de procura de solução do seu problema, eu sugiro que você faça a que eu dei no início, você primeiro procura a empresa, porque ela é a primeira e única interessada a resolver o seu problema. Se você sentiu que o seu atendimento não foi frutífero, se você sentiu que vai demorar muito, o que é que você faz? Você precisa se municiar daquele atendimento que você teve. Você pede número de protocolo de ligação, você pede recibo de entrega do produto, você pede algo que ateste, que documente que você procurou a empresa. Se você não conseguiu resolver na empresa, você pode ir ou ao PROCON, ou ao NUDECON, ou ao Ministério Público. Um desses três. Você não pode ir aos três ao mesmo tempo. Aí você vai tentar resolver seu problema de forma extrajudicial.
Se não resolver de forma extrajudicial, ou seja, se você foi ao Nudecom e não deu certo, se você foi ao Procon ou ao Ministério Público, aí você ainda pode ingressar com uma ação judicial. E, no âmbito dos consumidores, o que é que os consumidores geralmente fazem? Eles geralmente procuram o juizado especial cível, que é popularmente conhecido como o juizado das pequenas causas. Por que as pessoas procuram? Porque, primeiro, você não precisa pagar custas processuais para ajuizar o seu processo, e você, é mais rápido do que o procedimento comum e é mais barato, vamos dizer assim. Só que ele tem um grande presente de grego. Por quê? Porque o juizado especial cível, em causas de até 20 salários mínimos, você pode ajuizar uma ação sem assistência de um advogado. Mas, Braga, se você vai entrar no meio de um tiroteio, você vai preferir ir com arma ou de faca? Ela vai pro lado que ele vai se sentir mais seguro, né? Exatamente. Mais seguro, tem que procurar. Se eu vou entrar Efetividade. eu não vou entrar no soco numa guerra, numa briga de faca. Eu não vou fazer isso. Porque, tudo bem, eu posso pensar que vai ser mais barato para mim eu ajuizar a ação sem a assistência de um advogado. Só que a outra parte, a empresa, você pode ter toda a certeza do mundo que ela vai ter o advogado dela para defender os interesses dela. Então, é algo até eu considero injusto, mas é possível. Se a pessoa realmente quiser, ela pode entrar sem advogado. Mas fica a critério do consumidor. Beleza. Eu queria fazer uma pergunta. Vai lá, Ligiane, Na verdade, é quase uma constatação, né? Sim. A gente vê que o Código de Defesa do Consumidor, ele faz esse papel muito importante de colocar a pessoa do consumidor em uma situação mais, vamos dizer aqui, justa, mais satisfatória. E aí eu me pergunto, e antes do Código do Consumidor, como que essas relações elas eram resolvidas? Essas situações, essas demandas elas eram resolvidas? Elas eram todas amparadas pelo Código Civil. Só que o Código Civil ele não tinha uma aplicação específica para o consumidor. Então, todas as regras que você tinha que regulavam interesses entre iguais, você tinha que fazer uma interpretação e uma adaptação ao consumidor. Então, você tinha que provar que o consumidor era um hipossuficiente, que era vulnerável em relação à empresa. Então, assim, você tinha que percorrer um caminho judicial muito maior do que agora. Hoje, você já parte do pressuposto que o consumidor é vulnerável, é hipossuficiente, e a partir desse pressuposto, você já começa um processo na frente. Você já joga a bola para o outro lado, que é a empresa. Então, foi esse encurtamento que o Código de Defesa do Consumidor trouxe. Perfeito. O que eu achei mais interessante é que a busca pelo direito do consumidor começou lá com os americanos, lá na década de 60, salvo engano. Exatamente. E só agora, na década de 90, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor é da década de 90, né? Lei 8.078 de 90. Nossa, quanto tempo, né? Uma distância muito grande para que o consumidor brasileiro possa ter satisfeito as suas necessidades. Ligiane, a nossa Constituição é de 1988. Aqui no Brasil as coisas sempre demoram mais, e quando elas chegam, sempre são muitas forças políticas e jurídicas que ficam brigando entre si e dificulta a concretização até de direitos ditos universais, como o direito dos consumidores. Então, além de demorarem a chegar no Brasil, ainda encontram um ambiente muito instável e que a jurisprudência, o entendimento dos tribunais é algo muito mutável. Então, hoje, uma lei que o tribunal interpreta dessa forma, daqui uma semana ele pode interpretar de outra forma diferente. Então, isso dá uma instabilidade nas relações aqui que eram para ser já sedimentadas. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor ele é importante, porque ele dá bases mais objetivas, mais fixas para que as demandas dos consumidores possam ser analisadas de uma forma mais uníssona, de uma forma mais justa, de uma forma mais pacífica. A gente vai entrar um pouquinho agora na área do arrependimento. Certo. O cara comprou algo, ele não está satisfeito, qual os princípios para ele devolver sem ter nenhum dor de cabeça, sem ter custo para ele, é possível? Vamos lá. O direito do arrependimento. A gente tem que analisar o direito do arrependimento sobre dois enfoques. O primeiro essa compra foi feita em loja física ou loja online? Porque se ela foi feita em loja online, o consumidor, ele tem o direito de arrependimento, ou seja, ele pode comprar um produto
e em até 7 dias da entrega do produto, ele pode devolver sem dar qualquer justificativa, sem qualquer motivação ao fornecedor. Vamos supor que eu comprei uma camisa, eu comprei 3 camisas pretas em uma loja online X, elas chegaram, eu não gostei do tamanho, não gostei da cor, não gostei como serviu em mim, ou seja, dentro desses 7 dias eu posso devolver esses produtos à empresa. Agora, se eu estiver falando de uma compra física, não existe direito de arrependimento. Por que não existe? Porque na loja online, qual foi o pensamento do legislador? Na loja online, eu não posso ver o produto, eu não posso pegar o produto, eu não posso tocar, eu não posso vesti-lo, eu não posso testá-lo. Então, esses 7 dias que a lei dá para o consumidor é para ele se resguardar desse problema gerado entre a falta de visibilidade, a falta de tato com o produto que você está adquirindo. Agora, esse direito não existe em lojas físicas. Se você for em uma loja, você viu 3 blusas pretas, você vestiu, você viu que ficou ok, você quis comprar, você comprou, você não tem direito algum à troca. Mas vamos lá. Você não tem direito amparado pela lei. Mas qual é o objetivo da loja? O objetivo da loja é fidelizar o cliente. O objetivo da loja é que o cliente, além de comprar os produtos dela, tenha uma impressão boa, tenha uma sensação boa quando ele for ser atendido naquela loja. O que as lojas geralmente fazem? Elas dão um prazo para que o cliente troque o produto e ela coloca algumas condições, como, por exemplo, apresentar a nota fiscal, se for um caso de um computador, você tem que apresentar a embalagem do produto, porque ali tem um número de série do notebook. Então, exatamente. Se você comprou um produto e ele não tem qualquer defeito, você só quer trocar porque você se arrependeu ou porque o tamanho não deu certo, você não tem esse direito. Mas você pode conversar com a loja, porque ela pode ter uma política de troca, e essa política de troca é de acordo com a vontade da loja. Então, o que eu recomendo? Quando for procurar uma empresa, seja solícito, seja uma pessoa tranquila, explique a situação, cuide bem do produto, porque se você comprou um tênis hoje e você viu que não serviu, se você chegar no outro dia com o tênis intacto, um tênis limpinho, com a nota fiscal, é muito difícil que a empresa não realize a troca. Ela não é obrigada, mas ela quer que você saia satisfeito. Então, provavelmente, ela vai realizar essa troca. Ainda mais se você for um cliente tranquilo, um cliente que tenha crédito, né? Que tenha crédito, que saiba comprar, que pague em dia. Então, se você cumprir esses requisitos, muito provavelmente a loja vai trocar. Que seria também muito, vamos dizer aqui, muito inseguro para a pessoa, aliás, para a empresa em si, vender, vai que o usuário faz uso daquilo. Exatamente. Entendeu? Deixa numa condição que pareça favorável e devolva, né? Até exatamente, exatamente. Eu tenho um caso já próximo, gente do meu contexto, que, exemplo de computador, celular, tipo assim, comprou, não ficou satisfeito, ele busca a loja e pega um mais abrangente, com mais giga, com mais potência, e sai satisfeito. E isso é viável, essa consideração que você teve, de te chegar, conversar e dizer, exatamente, não estou satisfeito, quero algo que vá suprir minha necessidade, que seja melhor o produto. A loja não é obrigada de forma alguma, mas quando ela faz, vamos colocar entre aspas, esse favor ao consumidor, ele se sente bem atendido, ele fica com a sensação positiva da loja, ele vai dizer isso para os amigos, o próprio Braga está me dizendo aqui na entrevista, então gera um status positivo e é isso que a empresa quer. Então, se você cumprir esses requisitos, muito provavelmente a loja vai trocar o seu produto. Ela não é obrigada, mas ela pode. Aí são essas referências que vai, né, alavancar a credibilidade da empresa, que vai manter a empresa firme no mercado. Exatamente. E isso com certeza entra no seu registro como consumidor, porque todas aquelas empresas, ela tem um cadastro de todas as compras que você fez, todas as trocas, e quando ela vê que você é um cliente quanto mais, que você é um cliente que paga bem, que paga em dia, ela com certeza vai querer lhe trazer para o barco dela, ela vai querer que você continue comprando. Então, se você já tiver esse crédito positivo, como a Lidiane disse, muito provavelmente ela vai atender o seu pedido, mas é tudo relação humana. Muitas pessoas pensam que a empresa, por ser a empresa, ela pode chegar num tom mais agressivo, num tom mais simples, falar, eu tenho meus direitos, é isso, pronto, acabou. Não, não é bem assim. Se você entrar numa relação humana ali com o atendente, explicar essa situação, for uma pessoa solícita, ele vai entender seu lado, ele vai lhe ajudar e ambas as partes vão sair satisfeitas. O consumidor que realizou a troca do produto e a loja que fidelizou o cliente.
A gente vê muito assim a data festiva, das mães, pai, final de ano, aquele Black Friday. Exato. Aí tipo assim, tem muitas promoções tipo assim, que a gente vê algo que custava, vamos for 5, ele caiu para 3, 2. Tem que ter cuidado nessas horas, né? Para avaliar, muitas vezes tem a famosa venda casada. Eu vou comprar o notebook, eu vou levar a caixinha de som, algo que vai, mesmo que eu não queira, mas tipo assim, o valor tá incluso. Como é que acontece a venda casada? Eu posso levar só o Y, não levar o X? Pronto. O fator diferencial da venda casada é a obrigatoriedade que o fornecedor coloca no consumidor. Vamos usar o seu mesmo exemplo. Eu fui comprar um notebook, só que o fornecedor veio com uma proposta, por exemplo, de, certo, eu lhe vendo o notebook, mas se você comprar esse notebook, eu lhe dou 50% de desconto na caixinha de som. Isso é legal, isso não é venda casada, isso é ok. Isso é o vendedor, na sua liberalidade, fazendo ali propostas, combos que vão atrair o cliente. Agora, se eu, como fornecedor, digo, Braga, você só pode comprar esse notebook se você também comprar aquela caixinha de som. Aí já é uma venda casada. Porque você está obrigando o consumidor a adquirir algo que ele não queria. Você pode oferecer a aquisição de algo que ele não queria, mas você não pode obrigar. Se você obrigar, é venda casada e é ilegal. Exatamente. O que acontece muitas vezes em relações, por exemplo, com relação a banco. Você vai, digamos, fazer um empréstimo e o bancário não explica para o consumidor que ele pode fazer aquele empréstimo sem o seguro. Exatamente. Aí ele acaba embutindo uma taxa daqui, um seguro daqui, aí você, como você é uma pessoa vulnerável, como você é uma pessoa hipossuficiente em relação ao fornecedor, você não tem um conhecimento técnico daquilo que você está lidando, então eles acabam empurrando cláusulas, produtos que não são obrigatórios, mas você pensa que são e é caracterizada a venda casada. Assim, camufla ali. Exatamente. Passa despercebida quando você foi. Quando você foi ver, você queria fazer um contrato de empréstimo, na verdade assinou 5 seguros, 10 outras taxas, e na hora que você vê, o rombo nessa conta é gigante. Aí o que eles vão falar? Não, mas você assinou o contrato. Sim, mas esse contrato eu não tive total conhecimento das cláusulas dele. Aí é quando você parte para procurar a própria empresa, no caso o banco, que geralmente eles não vão aliviar para o seu lado. Então, como esse primeiro contato não vai dar certo, você procura o seu advogado para ele entender o seu caso e a partir daí ele traçar a melhor solução. Advogado é igual ao médico. Quando você está doente, você vai procurar um médico para quê? Para ele lhe dar o tratamento do seu problema de saúde. Você pode procurar médico A, B e C, e cada um dá uma forma de tratamento diferente. O que você faz? Você procura o seu médico de confiança. Advogado é a mesma coisa. Você teve um problema jurídico, você vai procurar o advogado A, B e C ou da sua confiança, ele vai dizer, olha, a gente tem essa opção, essa opção, essa opção. Essa aqui é mais cara, essa aqui é mais rápida, essa aqui pode não ser tão vantajosa, a gente vai fazer um estudo do caso a partir do seu problema. Depois que a gente tem estudo do caso, a gente parte para o tratamento. E a partir daí a gente busca o quê? A solução. Igualzinho ao médico, são profissões iguais. É o que eu sempre digo, advogado, médico e mecânico, tenha sempre o seu de confiança. Nesse contexto todo, quando a gente vê algo barato, mais desconfia, né? Com certeza. Vamos supor o seguinte cenário. Você vê que existe uma peça muito barata, uma peça de roupa que custava R$300, aí você viu que está uma promoção, R$100, certo? Existem 2 cenários. Se no valor lá estiver escrito promoção R$100, observação, calça apresenta um defeito no bolso esquerdo. Então você já está ciente que aquele produto tem defeito, então está tudo bem, não tem problema algum. A loja viu que aquele produto dela tinha defeito, ela notificou o consumidor, ela baixou o preço justamente para isso, para tornar a peça mais atraente, e você vai lá e comprou o produto sabendo daquele defeito. Não há problema algum. Mas agora, se a mesma loja faz uma promoção e não informa o defeito, aí sim é um caso que você foi lesado e você tem que procurar a melhor forma de solucioná-lo. Aí sim é ilegal. A gente vê muito, etiqueta tal, tá barato, mas não tem troca. Pegou, levou, muitas vezes, eles botam até uma coisa diferenciada, né? Para que tá na promoção, uma bolinha tal, para poder facilitar um chamativo para atrair a clientela. É o mesmo caso do direito do arrependimento.
O produto pode ser produto de saldão, pode ser produto da Black Friday, pode ser produto do estoque. Se não tiver problema nenhum no produto, a loja não é obrigada a devolver. Você não é obrigada a fazer a troca do produto. Você pode conversar administrativamente e tentar. Mas se o produto não tiver defeito, ela não é obrigada. Se tiver defeito, aí sim. Independente de ele ser de saldão, de promoção, de estoque, se o produto tiver defeito, a loja é obrigada. Doutor, obrigado. A gente está muito satisfeito de você tirar um tempinho aí mesmo. A gente falta de agenda, que a gente está nosso horário hoje. E a gente fazia sempre o tardear e hoje passando por noitear, devido Estreando o noitear. A agenda, que esse aqui seja de exemplo para quem não vai nos assistir. Só tenho a agradecer pela brilhante passagem que você passou com a gente aqui. Foi incrível. Foi lindo. Demais informações, então, que o nosso público estava muito ansioso por saber. Então, Braga, eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a Lidiane, queria agradecer a produção, e eu fico feliz em poder ajudar as pessoas, em poder difundir esses conhecimentos que no meu entendimento são conhecimentos que todos têm que ter. Eu sinceramente, eu sugiro que você deixe o Código de Consumidor ali na sua mesa de cabeceira. Gente, ali você, lendo aquilo, você está preparado. Você não se sente mais inseguro, você não se sente mais nervoso quando for fazer uma compra, principalmente se for uma compra muito voluptuosa. O consumidor, ele tem direito, tem dever, e se você jogar ali na letra da lei, pode ficar tranquilo que você vai ter seus direitos resguardados. A gente zela muito por quem nos visita, por quem a gente convida, a gente procura saber um pouco mais da história, a gente deixa o legado, a lembrancinha que a gente, junto o Tardear FG, espero que você goste do seu jeito, pensado, o direito do consumidor, todo projetado. Caneca linda. Isso. Bom, obrigado. Muito obrigado. E vamos lanchar Simples e suco da Abraão.